Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo no canal Baú do Cruzeiro. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre a entrevista muito importante que o Pedro Júnior deu em exclusividade para o Globoesporte.com e vou trazer aqui os principais pontos dessa resenha que ele teve aí com o Guilherme Macedo, que traz algumas informações bem relevantes aqui para o torcedor cruzeirense, beleza? Bom galera, se você é novo por aqui, já se inscreve no canal, ative o sininho, porque aqui tem Cruzeiro todos os dias, beleza? Galera, a entrevista, né, que é em questão, que a gente está falando, é essa entrevista aqui, né, que ele cedeu aí ao Globoesporte.com. O link vai estar na descrição para você acessar essa entrevista na íntegra, né? Então fica aqui os créditos ao Globo Esporte pela excelente matéria. Eu trouxe aqui um resumo para a gente poder falar um pouco sobre os principais pontos, né? Então a matéria é essa, o link está na descrição, mas eu vou colocar aqui o nosso resumo. E assim, qual que é o contexto dessa entrevista para o torcedor do Cruzeiro, né? Eu acho que o Cruzeiro está vivendo um momento de troca de gestão ali, ó, com a saída do Matos, esse protagonismo que o Pedrinho Júnior está ganhando aí. Eu acho importante o torcedor conhecer ele e também saber um pouco mais aí sobre qual que é a função desse cara no clube, para além do... para não ficar só naquela assim, ele é o filho do dono e está ali porque ele é o filho do dono. Não necessariamente o vídeo se trata sobre isso, tá? Inclusive, fiquei surpreso aí com algumas coisas que ele falou, mostrando que ele não tá ali só porque ele é o filho do Pedrinho, não, cara. Ele tem capacidade e isso são pontos importantes que a gente tem que trazer aqui para o vídeo. E é importante, é uma estratégia interessante dele agora, dar essa entrevista para um canal que é muito grande, né, o Globo Esporte, para ele poder se apresentar para o torcedor, e o torcedor tem que ficar de olho, afinal de contas é o clube que a gente ama, então a gente tem que acompanhar de perto ali, né? Então esse é o contexto da entrevista, na minha opinião, né? Ele está agora assumindo um protagonismo aí, é natural que ele apareça mais. E assim, quais são os principais pontos que ele aborda nessa entrevista, né? Eu coloquei aqui, ó, a dívida do Cruzeiro, investimentos que foram feitos aí até o momento, os objetivos de longo prazo e de curto prazo que eles têm aí com o clube, né? E também a sua função no clube atualmente agora com a saída do Matos. Então, galera, o que o Pedro Júnior faz no Cruzeiro? O cargo dele oficialmente é vice-presidente do Cruzeiro, ou seja, depois do Pedrinho é ele que manda, tá? A verdade é essa. E assim, com a saída do Matos, o Pedrinho, antes, ele tinha uma função mais administrativa. É lógico que ele participava ali também do futebol, mas o grande cara do futebol era o Matos. Com a saída do Matos, ele vai ganhar um pouco mais de participação ali, até mesmo para ele ficar por dentro de como é que funciona o mundo do futebol. E para isso ele vai ter o Pelaipe ali como grande tutor dele, para quem sabe um dia não, esse dia vai chegar, né, que ele vai ser o presidente do Cruzeiro, então ele já vai chegar muito mais pronto que o seu pai no cargo máximo aí do Cruzeiro, beleza? Bom, galera, sobre os investimentos que o Cruzeiro fez até agora, né, foram 300 milhões de reais aí investidos em contratações de 18 jogadores até o momento, tá? Então o Cruzeiro, o Pedrinho investiu pesado aí para poder reforçar o time, e isso meio que vai de encontro com essa outra informação aqui, ó. Por que a dívida do Cruzeiro aumentou, né? O Cruzeiro que devia mais ou menos 800 milhões de reais, a dívida aumentou um pouco, né? Desde a chegada do Pedro. Porque esses jogadores, eles não são comprados à vista, tá? São parcelados em vários anos ali. Tem a reforma da Toca também que está sendo feita, aí, um investimento muito grande do Cruzeiro na estrutura do clube. Esses investimentos são feitos de forma parcelada, né? Ninguém faz esses compromissos assim à vista, é muito raro, até porque você, dependendo das condições, pagar à vista nesses valores que a gente está falando aí, que é muito dinheiro, é perder dinheiro. Por quê? É melhor você deixar o dinheiro investido ali e ir pagando as parcelas ali com os juros, aliás, com a rentabilidade desse investimento que você faz com o dinheiro ali, tá? Então é basicamente isso. E assim, é importante salientar que esse crescimento na dívida já estava dentro do planejamento deles, tá? Já estava previsto, mas que, como são dívidas de curto prazo, serão pagas aí. Já no próximo balanço a gente vai ver uma queda aí nessa dívida, porque é normal. Você pega um clube que estava numa situação um pouco não, né? Muito ruim, que é do Cruzeiro, você precisa fazer investimentos pesados para sair da situação que você estava, e aí assim, quase que deu certo ali de primeira, né? A gente não pode falar que foi um primeiro ano muito bom da gestão, tivemos algumas decisões erradas, mas não é o assunto desse vídeo.
Porém, o Cruzeiro hoje, desde a chegada do Jardim, caminha para um lugar diferente. Inclusive, eu vou deixar no card aqui do vídeo a indicação de um vídeo aí sobre como que o Jardim mudou o Cruzeiro, mas o objetivo desse vídeo é outro, beleza? Bom, galera, afinal de contas, né? Essa dívida do Cruzeiro aí, ela vai ser paga, ela não vai? Por que eu tô trazendo esse ponto aqui? O Pedrinho tá falando que essa dívida vai ser, o Pedrinho Júnior, né? Tá falando que o objetivo deles é pagar essa dívida em até 10 anos. Só que o relatório eu esqueci o nome da empresa agora, vou colocar depois aqui na edição. Eles falaram que o Cruzeiro levaria até 21 anos para pagar essa dívida. Só que nesse levantamento, eles se basearam na receita média do Cruzeiro nos últimos 3 anos e fizeram uma projeção de quanto tempo o Cruzeiro levaria para pagar essa dívida. Só que nessa conta média, né, eles estavam levando em consideração um ano de Série B e um ano que o Cruzeiro estava voltando da Série B. Então, essas receitas não condizem com a realidade do clube hoje, tá? E então, como que o Cruzeiro pretende pagar essa dívida, né? Segundo o Pedrinho ali na sua entrevista para o GE, né, o Cruzeiro vai aumentar as receitas com patrocinadores, né? Por exemplo, o Cruzeiro vai buscar agora fazer, quando o Cruzeiro estava quebrado, né? Às vezes ele aceitava alguns contratos ali que não eram tão bons, porque ele precisava resolver o problema ali de imediato. Como o Cruzeiro hoje tem o Pedrinho para fazer aporte e tudo mais, ele não tem esse desespero todo para fazer, para assinar alguns contratos. Então, daqui para frente, a gente vai ver o Cruzeiro assim, fazendo acordos melhores de patrocínio, né? Além disso, né, até chegar lá, o Cruzeiro tem aportes programados, tá, para os próximos anos aí. Ou seja, o Pedrinho sabia onde ele estava entrando quando ele comprou o Cruzeiro. Tanto que ele sabia que nos próximos, sei lá, 5 anos ele teria que colocar ali 200, 300 milhões de reais por mês só para fazer o negócio girar. E a gente sabe que dinheiro não é problema para o Pedrinho, né? E claro, o desempenho esportivo vai ser muito importante para isso. Porque quando o Cruzeiro sai de uma Sul-Americana para uma Libertadores, aumenta a premiação, aumenta a arrecadação de bilheteria, o Cruzeiro consegue negociar patrocínio melhores, né? Colocar metas ali dentro do seu acordo de patrocínio, caso chegue uma semifinal, caso ganhe o título, né? Então, tudo isso faz aumentar as receitas do Cruzeiro, né? E, claro, se tornar autossustentável. O que é ser autossustentável? É o Cruzeiro não depender mais que o Pedrinho coloque dinheiro no clube para poder ficar ali no 0-0 ali todo ano. Então, e essa meta dele, né, é de 7 anos, ou seja, até daqui mais, vamos dizer, 6 anos, a projeção deles é que o Cruzeiro já não dependa mais do Pedrinho, tá? E qual que é a conclusão que a gente chega aí com essa entrevista dele? Né? Porque ele fala de muitas coisas, né? Ele fala de Cruzeiro, do seu grande sonho, né? Que é vencer a Libertadores pelo Cruzeiro, pelo menos uma, né? Ele fala que o grande objetivo dele é esse. Ele fala de zerar as dívidas, né? Mas a conclusão que a gente chega aí nesse vídeo é o seguinte: o Pedro ele apresenta um plano ali, né? Robusto, né, para tornar o Cruzeiro sustentável ali nos próximos 7, 8 anos, né, com foco em ampliar as receitas via performance esportiva, contrato de patrocínio e também, né, acesso a competições continentais, né? Lembrando que esse Super Mundial aí, por exemplo, está pagando muito bem só para poder participar dele. Eu acho que é 10 milhões de euros, é um valor importante, né? Só para vocês terem noção aí, né? Os investimentos, né, que estão sendo feitos os investimentos que foram feitos até aqui foram planejados, né, dentro de um orçamento aí de 10 anos, né, ou seja, eles ainda pretendem investir muito mais, com um aporte sistemático ali durante esse período, tá? E como eu falei, o grande objetivo dele é conquistar a Libertadores. Eu acho que esse é o sonho de todo torcedor. Galera, se você curtiu esse vídeo, deixa seu like. Se você chegou até aqui, né, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Pelo vídeo de hoje é só, galera. Um abraço e até a próxima.